Do Bloco de Esquerda, o Sr. Deputado José Soeiro, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria saudar a CGTP e a Interreformados, queria saudar os representantes dos peticionários que estão aqui presentes e, por via deles, também as mais de 60 mil pessoas que trouxeram a este Parlamento, já no final de 2013, a sua indignação contra o roubo nas pensões e contra o aumento da idade da reforma, que foram levadas a cabo nesse mesmo ano pelo governo do PSD e do CDS. É preciso lembrar que com o anterior governo não foi só a idade da reforma que aumentou, foi o fator de sustentabilidade que foi agravado, impondo um corte nas pensões de mais de 13%, foram as pensões que foram congeladas, a esmagadora maioria das pensões, foi a diminuição do seu valor real face ao aumento da inflação, foram as políticas sociais, com os cortes na saúde, nos transportes de doentes, no complemento solidário para idosos, que significaram sempre um maior empobrecimento e a penalização dos pensionistas. Ao contrário do que a direita gosta de insinuar, as ameaças à sustentabilidade da segurança social não resultam do prolongamento da esperança média de vida, nem resultam de nenhuma fatalidade demográfica. O que ameaça à segurança social pública são justamente as tentativas de perverter a lógica de solidariedade entre gerações que a sustenta, são os apetites de privatização de uma parte da segurança social para a descapitalizar em benefício do negócio privado e são as políticas que promovem o desemprego, a precariedade, que promovem a informalização do trabalho, os convites à imigração, que sim, essas medidas, essas políticas descapitalizam a segurança social e são ameaças. O que, com o orçamento que nós aprovamos na semana passada, começámos a fazer foi a reversão de algumas destas medidas que penalizavam os pensionistas. Foi a anulação de algumas das maldades que foram feitas aos pensionistas pelo PSD e pelo CDS e foi a interrupção do ciclo de empobrecimento que era a política para os pensionistas do anterior governo. Com o descongelamento de pensões começamos a fazer esse caminho. Com o reforço do CSI começamos a fazer esse caminho. Com as isenções nas taxas moderadoras começamos a fazer esse caminho, mas há ainda muitas outras injustiças que precisam de ser corrigidas. E o grupo de trabalho que agora iniciará funções, no qual o Bloco de Esquerda participará, também com membros do Governo e do Partido Socialista, tem de ser uma ocasião para se fazer esse debate. Uma das mais gritantes injustiças que é preciso corrigir é a que diz respeito a quem trabalhou uma vida inteira de descontos e ao fim de 40 anos de descontos, de contribuições, se quiser reformar-se, sofre uma penalização que pode ser superior a 1/3 da sua reforma. Estamos a falar, senhoras e senhores deputados, de pessoas que em muitos casos começaram a trabalhar antes dos 16 anos, numa altura em que a idade mínima para trabalhar ou não estava regulada ou não era respeitada. Estamos a falar de pessoas que na maior parte dos casos tinham salários muito baixos e por isso têm pensões mais baixas e passam a ter pensões totalmente miseráveis com a aplicação do corte resultante do fator de redução. Estamos a falar de pessoas, termino, Sr. Presidente, estamos a falar de pessoas a quem se diz na prática que ao fim de 40 anos de descontos têm que trabalhar até ao limite das suas vidas. Senhoras e senhores deputados, o direito à reforma por inteiro e sem penalizações ao fim de 40 anos sem descontos é uma medida justa que o Bloco de Esquerda defende agora, que defenderá no futuro e por isso acompanhamos a petição da CGTP, acompanhamos as iniciativas para concretizar esta medida e se nos dizem que não é possível concretizá-la agora, então, senhoras e senhores deputados, nós temos a obrigação de tornar possível aquilo que é necessário e aquilo que é justo, que é a reforma ao fim de 40 anos de descontos. Muito obrigado. Tem agora a palavra